Eu vou usar 1,10 m desse tecido, ele parece um viscose, ele é um tecido de algodão, mas ele não é um viscose, tá? Eu não lembro o nome desse tecido. Eu vou usar essa blusa como base para o meu corte. Eu vou deixar o comprimento de 60 centímetros para a minha blusa. O restante eu vou usar para fazer o corte da manga. Então, vou iniciar com o corte do decote, a queda do ombro, tá? Vou acompanhar aí todo o formato dessa minha blusa, deixando aí 1 cm de margem de costura, 1,5 cm, tá bom? Eu vou alterar o corte do decote da frente, eu vou deixar em V. E vou deixar uma profundidade de 20 centímetros. A profundidade você decide, tá? Você escolhe aí a altura do seu decote. Eu vou usar o alfinete para fazer essa marcação. E daí eu vou levar o corte até a marcação que eu fiz. Eu vou usar o viés para fazer o acabamento do meu decote. Se você preferir, você pode fazer o acabamento do decote com revel, tá? Que vai ficar legal também com esse babado aí no decote. Então, se fizer o acabamento com revel, agora você faça o corte do revel. Vou deixar o link aqui na descrição, corte e costura de revel, tá bom? Agora eu vou cortar as mangas. Com o corte da cava da blusa, eu vou posicionar assim o ombro na dobra do tecido. Você pode contornar desenhando a voltinha da cava e depois cortar. Então, ó, cortei, contornando, passei aí da cava da blusa, né? Desci bem mais um pouquinho. Vou dar aquela distância de 4 dedos da dobra do tecido e vou fazer essa curvinha, né? Como vocês já conhecem, formando aí a minha cava. Eu aprofundei 12 centímetros a mais, tá? Da cava, da manga. E vou descer o corte aí na lateral, afunilando um pouquinho, estreitando um pouquinho a minha manga. Aí em cima, na cabeça, no topo da minha manga, vou dar um pique para marcar o meio. E eu tenho aí cortado as duas mangas. Com retalho, o tecido enviesado, eu vou cortar tira de revel para fazer o acabamento do meu decote. E como eu disse, você pode cortar revel para fazer esse acabamento também, tá? Ao invés de cortar o viés, pode fazer o acabamento com revel. Então, fica a seu critério. Esse viés eu tô deixando aí com mais ou menos 4 centímetros de largura, tá bom? Para poder fazer o acabamento. Agora, frente e costa da minha blusa, assim, estampa com estampa, eu vou costurar somente essas faixas. Eu vou usar para fazer o babado do meu decote. Então, eu usei os retalhos, fazer o corte. Eu vou emendar aí uma na outra, tá? Tem 9 centímetros de largura e o comprimento você vai deixar bem a mais do que toda a voltinha do seu decote, tá? Então, deixa bastante tecido para a faixa para fazer aí um babado bem legal. Então, aqui na máquina eu tô costurando, fechando os ombros. Vou aproveitar e fazer a bainha nessa faixa que será o babado. Então, vou fazer uma bainha bem fininha mesmo, bem fininha.
De volta aqui na mesa com a costura do ombro feita, ó, fiz a bainha por toda a extensão do meu babado. Agora eu vou unir assim as pontas e eu vou precisar fazer uma costura, tá? Assim, enviesada, tirando essa ponta, tá? Tipo um triângulo. Então, ó, fiz a costura, ficou assim. É para ficar com esse bico na ponta do meu babado, dessas faixas, tá? Que será babado. Então, ó, eu vou passar costura, tirando essa ponta aí, somente um lado. Agora eu vou refilar com a tesoura. Depois você pode fazer o acabamento no overlock, tá? No zigue-zague. Vai ficar assim. Agora eu vou encaixar assim, estampa pra cima. Estampa da blusa pra cima, estampa do babado pra cima, tá? Aí no bico, na ponta do decote, eu vou segurar com o alfinete bem certinho e vou começar a fazer as minhas preguinhas bem próximas aí da ponta do decote, preguinhas de 1 centímetro. Vou dar uma distância aí de 1,5 cm entre cada prega, tá? Você também tem a opção de fazer, de franzir toda essa voltinha, toda a volta do seu babado, tá? E depois só encaixar. Mas eu vou fazer preguinhas, então fica aí a seu critério também, se você quer fazer preguinhas ou franzir, tá? Porque muitas pessoas não conseguem franzir na máquina, então tem essa opção aí das preguinhas, que dá o mesmo efeito, tá? Então, toda a volta do meu decote, eu fiz as preguinhas, segurei com o alfinete. Agora, eu vou na máquina e vou passar uma costura segurando essas preguinhas no meu decote, tá? Fazer uma costura bem rente aí ao meu decote, a beiradinha do decote, segurando essas preguinhas. Aquela faixa de viés que eu cortei, eu dobrei a pontinha de cada lado e passei com ferro. Então, ó, ficou assim, ó. Vincou, tá? Depois eu dobrei no meio e passei. E vincou. Agora é somente encaixar aí e costurar. Mas antes eu vou levar para a máquina e costurar toda a voltinha do decote prendendo o babado assim. Agora eu vou encaixar o meu viés dessa forma bem fácil e segurar com o alfinete toda a voltinha do decote. Então, vai ser assim, ó, dessa forma bem simples. Eu vou abrir o viés, encaixar a pontinha do decote, fechar e segurar com o alfinete. Você pode alinhavar, tá? Você pode segurar toda a volta com o alfinete, depois alinhavar, se você preferir. Então, faça isso por toda a volta. Vai segurando com o alfinete, mesmo essa parte aí, ó, que é a parte acentuada do decote em V, né? Esse bico, essa ponta aí na frente, você encaixa o viés segurando com o alfinete da mesma forma, tá? E faça isso por toda a voltinha. É necessário deixar aí o viés pelo menos com 4 centímetros, e assim você consegue fazer um acabamento legal, tá? Então, é desse jeito, ó. Encaixou o decote dentro do viés, segura com o alfinete. Dessa forma bem simples. Abriu o viés, encaixou o decote, fechou, segurou com o alfinete. Chegando aí em cima, né, vai sobrar o tecido do viés. Você só vai emendar as pontinhas desse jeito, ó. Estampa com estampa, o direito com o direito do tecido. Vai emendar as pontinhas do viés e vai costurar, fechando. Então, aí na máquina, eu vou fazer essa costura. E vou costurar o meu decote
com pesponto, tá? Com toda calma, sem pressa, tá? Para a costura sair bem certinho. Tem a opção também, como eu disse, do revel. Se você tem dificuldade em fazer essa costura com viés, com revel fica de uma forma bem mais fácil, né? Eu vou trazer outra costura desse babado no decote com revel. Então, aqui, depois de costurar o decote, né, nessa parte mais acentuada do decote, né, que é em V, esse bico aí em cima, eu vou precisar costurar pelo lado avesso. Então, eu vou dobrar assim o meu decote e essa pontinha, esse biquinho, eu vou costurar, tá? Formando aí um triângulozinho, dessa forma. Eu vou costurar dando retrocesso, tá? Nesse pedacinho. E vai ficar assim. Só esse pedacinho. Então, vai ficar assim a costura, tá? Pelo lado direito. Esse é o acabamento com o viés, tá? Então, aqui na mesa novamente, com a costura aí do decote feita. Agora eu vou precisar encaixar as manguinhas, tá? Então, vou deixar assim minha blusa aberta, com a estampa virada para cima, e vou encaixar as mangas. O pique que eu dei no topo, no alto da minha manga, aí no meio, eu vou posicionar pique com costura do ombro, estampa com estampa. Vai me sobrar tecido, né, que eu deixei tecido a mais para isso mesmo, para eu poder franzir aí o alto, o topo da minha manga, ou fazer preguinhas. Então, eu consegui fazer 3 preguinhas de cada lado, né? Então, você tem aí essas duas opções. Ou você franze o topo da sua manga, ou faz preguinhas. Então, na hora de cortar a sua manga, né, você lembra de quanto você quer deixar mais de volume aí no topo, no ombro, tá? Se você quiser deixar estilo bufante, na hora do corte você deixa tecido a mais, né? Lembra que eu cortei descendo a cava, eu passei 12 centímetros da cava da minha blusa? Então, foi para isso. Então, você pode passar e deixar mais, né? Aí é gosto. Então, segura tudo com alfinete para te ajudar a levar para a máquina. Se preferir, você pode alinhavar para ficar mais seguro, né? Essa voltinha aí de costurar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, vou segurar toda a voltinha com alfinete, vou fazer as 3 preguinhas de cada lado e levar para a máquina. Costurei minhas mangas, então, como eu disse, é só para dar esse volumezinho aí em cima, não é bufante,
Agora eu vou colocar assim, estampa com estampa, e vou fechar costurando as laterais. E novamente aqui na máquina, vou fechar as laterais, começando aí pela manga. Depois eu vou finalizar com a bainha das manguinhas e da barra da minha blusa. Então, aqui na mesa novamente, com a costura pronta, bainhas, decote, bainha eu deixei fina, tá? Com 1 centímetro. Então, aqui na manguinha, se você quiser, pode passar elástico para franzir, tá? Eu não vou franzir, eu vou fazer preguinhas. Então, aí na barra da minha manga, bem no meio centralizado, tá? Tá até vincado aí. Eu vou fazer 2 pregas de 2 centímetros, jogando uma em cima da outra. Dessa forma, e vou segurar com o alfinete. E vou passar uma costura bem aí para segurar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, então, bem no meio, tá? Aí, na barra, eu vou jogar 2 centímetros juntinho da barra da minha manga. Vou dobrar mais 2 centímetros em cima, novamente, assim, 2 pregas de 2 centímetros. Vou segurar com o alfinete e vou passar uma costura. Vai ficar esse detalhe aí na manga, para fazer esse formato, tá? Então, ó, passei costura dando retrocesso e ficou assim. Se você não compreendeu essa parte, volta esse pedacinho, assiste de novo, tá? São 2 preguinhas de 2 centímetros, uma em cima da outra na barra da manga, na parte superior da manga, tá? Então, eu vou deixar aqui no meu corpo, a blusa está pronta, tá aqui o resultado. O efeito, tá, dessas preguinhas aí na barrinha da minha manga ficou assim. Então, se você quiser deixar assim, né, quiser franzir também, você pode franzir com elástico na barrinha da manga, pode passar lastex na barrinha também para dar aquele efeito de babadinho, né, na pontinha da manga. Então, o comprimento da sua manga você decide. O detalhe principal ficou nesse babado do decote, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui embaixo o like, se inscreva no canal. Tem moldes no meu site, o link tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.